Agora. Está iniciando uma gravação. Aí, vamos lá. Muito bem, quem está assistindo a gente agora pelo Instagram, pelo YouTube, ou seja lá por onde for, sejam bem-vindos. Eu hoje vou fazer uma consultoria de comunicação interpessoal com a Jane, que já está aqui do meu lado. Tudo bem, Jane? E aí, tudo bom? Bom, a gente já vai contar bastante sobre quem é a Jane, o que ela pretende fazer, mas antes eu quero te avisar, você que está me assistindo, que existe esse serviço de consultoria online, tá? Então você pode também participar, mesmo que não seja gravado, e fazer a consultoria através de um objetivo específico que você tenha, né? No caso aqui, a Jane hoje vai falar sobre comunicação através de gravações de vídeo. Ela pretende colocar em prática um projeto pessoal barra profissional de compartilhamento de conhecimento. Então é isso que a gente vai fazer hoje. Jane, eu vou te pedir só para você se apresentar, falar um pouquinho sobre você. Tá. Bom, eu sou psicóloga, tenho formação em coaching, naveguei aí durante muitos anos na área organizacional, trabalhei sempre voltada com pessoas, né, tanto no desenvolvimento de lideranças, implantação de centrais de atendimento. Então, meu foco sempre foi voltado para as pessoas, né? E agora eu estou num momento aí de tentar novas oportunidades e agora eu quero adquirir conhecimentos aí, né, para saber como que eu posso ampliar aí meu leque de opções. E uma das minhas ideias é justamente entrar aí com conteúdos, né, nos canais digitais. Maravilha, maravilha. Jane, vamos começar do começo. Como eu tinha te comentado, a primeira parte é uma parte de diagnóstico. Então a gente precisa entender bem quem é você, o que você Tá? pretende e dali em diante traçar uma estratégia boa de comunicação assertiva, né? E aí, quando eu falo de comunicação assertiva, não é aquele conjunto de habilidades que as pessoas hoje vendem em programas de comunicação. Não é aquele fale diretamente, com poucas palavras, para que as pessoas entendam rapidamente o que você quer. Não, não, não. Eu quero que você seja assertiva no sentido de não ter que fazer de novo um esforço grande, especialmente no que diz respeito à construção da ideia do que você pretende comunicar. Eu acho que a parte estrutural da sua comunicação hoje é a parte mais importante que a gente vai lidar, tá? Uhum. E quando eu digo estrutural não adianta eu tentar falar para todo mundo, porque todo mundo vai ter cada uma das pessoas vai ter uma visão diferente sobre a sua comunicação, porque cada uma está num momento de vida diferente. E quando eu falo direcionado ao invés de assim aberto para todo mundo, né? Quando eu falo é, de maneira, acho que a melhor palavra é essa, de maneira direcionada, eu tendo a afastar as pessoas que não querem esse conteúdo e isso é bom. É isso que a gente vai ter que entender nesse primeiro momento, tá? Não Tá. falar para todo mundo é excelente. Diferente do que todo mundo diz por aí, eu quero impactar o maior número de pessoas possível. Isso é a ideia de todo mundo que se comunica. Todo mundo que tem uma mensagem que pretende difundir mundo afora, pretende impactar o maior número de vidas possível. Entretanto, isso não é, na prática não é assim que isso acontece. Para eu impactar todo mundo, eu não preciso me comunicar com todo mundo. Eu posso me comunicar de maneira direcionada, que essas pessoas que forem transformadas pelo que eu disser, ensinar e tal, elas vão impactar as outras. E Uhum. esse é o esforço inteligente da nossa comunicação, tá bom? Vamos entender agora o que você pretende no futuro. A gente falou um pouco antes dessa gravação, né? Sobre pretensões do futuro, né? Pretensões profissionais, inclusive. Você Sim. pretende semear o quê, né? Pensando que agora tudo que eu disser vai criar uma proporção, vai criar uma massa, mesmo que seja organicamente, né, devagar, isso vai criar um corpo, vai impactar as pessoas,
E o que eu quero que elas pensem ao final do meu vídeo, o que eu quero que elas se sintam motivadas a fazer ao final do meu vídeo. Bom, uma das minhas ideias é justamente fazer com que as pessoas, primeiro, conheçam, me conheçam, né? Tá. E aí, no decorrer do tempo, meio que vender um serviço, Uhum. seja na área ainda organizacional, com treinamentos, ou mesmo com atendimento. Eu acho que são duas vertentes aí, né? Eu acho que porque assim, qual que é a minha ideia? Minha ideia é trabalhar conteúdos do dia a dia, situações em que as pessoas estão tendo dificuldades em lidar. E aí, pode ser que surjam questões pessoais e que eu posso levar num ambiente mais clínico de atendimento, ou poderão surgir situações mais genéricas e que de repente eu posso também tratar essas situações olhando mais o lado profissional. Tá. Vamos criar uma distinção, então, sobre essas duas vertentes, onde Uhum. quando eu estou falando, então, de pessoal, eu vou comunicar de uma maneira, e quando eu estiver comunicando em linhas gerais, ou até mesmo em direcionado para o mundo corporativo, até mesmo organizacional, eu então vou usar uma outra linguagem. Faz sentido para você essa distinção? Sim. Minha primeira pergunta para você, então, nesse cenário é: você pretende fazer isso com a mesma constância de conteúdo de um e de outro? Boa, não pensei nisso. Assim, é, é, Ah, eu não pensei nessa separação. tá. Eu não Estou te pensei. perguntando pelo seguinte: não estou dizendo que tenha que ser uma regra. Não, e o grande lance aqui é não estipular regras, mas sim a gente entender o que é possível fazer ou não, tá? Dentro Tá. do que você se propõe, né? Uhum. Então, talvez essa seja a primeira distinção. Será que eu quero contribuir hoje para empresas ou para as pessoas da empresa? Você já pensou nisso? Não, nesse momento, para as pessoas. Para as pessoas. Tá. Isso. Então tá. Puxa vida, eu vou precisar só conectar o meu cabo de força na máquina. Um segundinho só. Tá. Me ouve? Sim, Show. Então vamos lá. A tua intenção é falar para as pessoas e não para as empresas, é isso? isso. Se eu fosse apresentar, então, no futuro um portfólio seu, seria para pessoas. Isso. Tá bom. Eu entendo que essas pessoas, elas vão ter, então, esses dois ambientes, mas como a sua comunicação está direcionada para elas, tanto faz, né? Faz. Se eu falo para fins de soluções corporativas, uma vez que é para ela e não para a corporação um Uhum. todo, ou se eu estou Uhum. falando para situações corriqueiras do dia a dia, certo? Certo. Boa. Você acha que você tem mais expertise hoje para ajudar no âmbito pessoal ou no âmbito profissional? É que assim, William, as coisas estão interligadas, né? Uhum.
Tem uma frase que eu uso muito. Então, assim, para você ser um profissional melhor, você tem que se tornar uma pessoa melhor. De acordo. Então, eu acho que qualquer situação que venha a surgir, assim, tirando se for questões técnicas, né, do trabalho, por exemplo, mas Uhum. qualquer outra situação que surja, ela vai estar muito ligada à pessoa, A comportamento, né? né? É do comportamento, né? Então, a partir do momento que eu consigo, então, fazer com que essa pessoa ela lide melhor com essas situações, naturalmente o resultado dela profissional também será outro, né? Quando eu Então me a gente está referi indo para o lado do comportamento especificamente. isso, é. Beleza, beleza. Eu quero fazer então um aprofundamento nesse tema. Você imagina quais são os temas dentre essas duas situações, por mais que elas sejam distintas e a gente é a mesma pessoa nas duas, é, Uhum. em qual dessas duas situações você pretende fornecer mais conteúdo? Estou dizendo pelo seguinte, eu posso aqui fazer três distinções, três vieses diferentes, tá? Eu te capacito a resolver problemas no seu dia a dia e você consegue levar isso para a sua vida profissional. Proposta um. Eu te capacito profissionalmente, tudo isso se reflete na sua vida pessoal e você consegue resolver problemas pessoais. Opção 2. Eu te ajudo a fazer o meio do caminho entre vida pessoal e vida profissional. Eu te ajudo a unir essas duas faces da vida como se fossem simples de lidar. Estou te fazendo essas três distinções porque vai ter um momento em que você vai construir teu pitch. Você vai falar, eu sou a Jane e eu ajudo você nisso, nisso e nisso. E esse nisso, nisso e nisso não pode ser uma distinção de abstração, sabe? Não pode ser uma abstração, ela não pode ser algo subjetivo. Ela vai ter que ser uma distinção objetiva. E por mais que você entregue muito mais coisa, tem uma partezinha, um cortezinho desse conteúdo todo que é o que você é especialista. Talvez, e aí vem as minhas provocações, talvez a sua especialidade esteja é, no comportamento, dentro do comportamento, em uma habilidade específica. Vou te dar um exemplo. Eu sou a pessoa que vai te capacitar a ter noção de como lidar com a sua raiva. Então, eu sou essa pessoa. Eu ajudo você nessa dor que você tem, tá? Nossa, eu tô vendo você construindo conteúdo, você tá falando de várias outras coisas também, mas é que você é especialista nisso, né? É isso. Eu acho que vai ter um momento em que a gente vai construir só essa lapidada final, assim, entendeu? Uhum. Você tem uma noção de qual seria a sua principal habilidade quando a gente fala de lidar com as pessoas, de dar os seus treinamentos, os seus atendimentos? Qual seria uma grande habilidade sua que você reconhece? Bom, é, a minha habilidade, eu acho que ouvir as pessoas é uma habilidade. Sim. Você consegue, quando ouve elas, ajudar elas a fazer algum tipo de distinção, a fazer A planejamentos? sim, sim. A entender a necessidade, né. Muitas vezes, eh, quando a pessoa te traz uma situação, nem sempre aquilo que ela está dizendo é a essência do problema, Sim, né. Então você tem que fazer essa tradução, essa leitura, né, e aí eu uso a técnica para fazer isso, sim, sim. né, e vou meio que clareando esse caminho, para que essa pessoa também consiga, por ela, né, enxergar talvez, ou se confirme que realmente aquilo que ela está me dizendo é aquilo mesmo, ou não, ou ela pode trazer um problema, e aí conforme você vai caminhando, ela vai chegando à conclusão que talvez o problema inicial não era a raiz, né? Tinham outras coisas aí por trás, né? Então,
eu acho que é isso, eu acho que é a facilidade que eu tenho de ouvir, né, o problema Uhum. e fazer com que a pessoa tenha essa leitura muito clara do que realmente qual é a situação atual e, no Tá. segundo momento, como que ela vai conduzir, né, isso de uma outra forma, enfim, porque é assim, né? Lidar com o ser humano, eu sempre, para mim é uma coisa, é uma caixa de surpresa, né? Uhum. E tem uma complexidade muito grande. E por quê? Porque nem tudo aquilo que a gente imagina que está acontecendo realmente, Uhum. né? Então tem quem está do outro lado, no caso, né? É o meu papel é de me abstrair um pouquinho da situação e ter um ouvido e um olhar para aquela situação diferente, né? É sair da caixinha, Sim. né? Então eu acho que o caminho é por aí, é esse. Agora, quando você diz, né, de ter que selecionar um tema, talvez que eu me ache especialista, Ou que a você se única dedique a ser especialista, é, entendeu? é, Talvez você a não tenha única isso ainda, mas pode desenvolver. eu acho que é por aí, porque uma preocupação que eu sempre tive de escolhas, né, foi definir qual era a linha, qual era a abordagem que eu gostaria de seguir, que é uma abordagem que eu me Sim. identifico mais, que é a cognitiva comportamental. Então, a abordagem técnica eu já decidi. Agora, dentro, né, dentro de vários temas, qual eu vou me especializar, eu ainda não tenho isso definido. Tá, me diz Até uma coisa. porque Pode falar, desculpa. Até porque, William, assim, a minha maior trajetória foi em organizações, empresas, né? E empresa é tudo muito genérico, você não tem um foco único, né? Então você trabalha mudança, você trabalha desenvolvimento pessoal, de liderança, você trabalha orientação para resultado, então assim, você trabalha várias competências, Sim, sim. né? Então, eu acho que eu fui me habituando a isso, sabe? A Ser trabalhar com diversas generalista. situações. Isso, ser generalista e não especialista num determinado assunto. Sim. Deixa eu te deixar presente para duas coisas. As pessoas amam quem é generalista, tá? Elas amam. Todos nós amamos pessoas que têm conhecimentos diversos, porque geralmente essas pessoas conseguem nos dar muitas soluções diferentes, ou pelo Uhum, menos soluções muito diferentes do que a gente esperava. Isso é maravilhoso. uhum, Mas as pessoas tendem a confiar mais em quem tem o tom da especialidade, tá? E aí, uhum, eu sei que você, nessa trajetória, eu sei, mas talvez você não saiba. Eu sei que nessa trajetória de vida e de carreira, você teve momentos de especialidade, sim. E talvez isso não esteja claro agora. Eu fiz umas anotações aqui enquanto você falava, e eu vou me permitir compartilhar com você, tá? E aí eu vou até te pedir para fazer algumas confirmações. Sua intenção, então, eu vou fazer aqui um jogo de congruência só para ver se eu entendi o que você falou. Nossa intenção nos conteúdos, primeiro, é que as pessoas passem a conhecer a Jane. Num segundo momento, que elas entendam a necessidade de, quem sabe, ter atendimentos, passarem por atendimentos e serem uhum, treinadas até de maneira a impactar na vida organizacional. Ah, uhum, Aí a gente começou a funilar para entender o que você faz, e aí eu peguei uma distinção sua aqui e eu vou utilizar ela, você pode me corrigir se precisar. Tá escrito assim: o que eu faço? O que eu faço é ajudar a ter clareza sobre as dores e dificuldades, ajuda a planejar o conjunto de ações a serem tomadas. Faz sentido o que eu escrevi? faz. Tá bom, depois a gente pode melhorar isso, tá? Tá. Outra, outro nível de profundidade. O que você utiliza como método para chegar nesses resultados? E aí você já descreveu uma das utilizações, que é a terapia cognitiva comportamental. Uhum. Você utiliza mais alguma outra coisa?
Bom, tem várias ferramentas, né? Uhum, Assim, nesse processo de descoberta, você aplica diversas técnicas. é, por exemplo, tem o lado lúdico também, uhum, né? Que eu utilizo bastante. tá. Então, tem, tem diversas ferramentas nesse ponto. Então, assim, tem as técnicas que são. Então, assim, a abordagem é a cognitiva comportamental. Agora, Esse é nessa o método, abordagem, né? aí tem uma série, é o método, agora tem uma série de ferramentas, né, que eu utilizo aplicando essa metodologia. Você falou do lúdico, o que mais que você falou? Só me cita mais duas, só para eu ter uma noção que talvez fossem as próximas duas que você sempre, algumas das que você sempre utiliza quando faz atendimento. É o lúdico, Um exemplo de técnica, por é, exemplo, que você quer saber? isso, é, Por exemplo, a construção de uma encenação, de uma situação real. tem nome isso daí? Eu acho que eu conheço isso com o nome de psicodramatização. Pode ser esse nome, cada um, mas é isso. Trazer a pessoa por um, por um pensamento, reviver uma determinada situação, Boa. tá? Tá, eu tô colocando tudo aqui porque, assim, em algum momento, quando a gente for gravar, você vai recorrer a essas informações. Ah, eu vou falar de outra coisa, William. Eu vou falar de como a pessoa troca uma emoção, como ela faz uma ressignificação de uma situação. Mas quando você for gravar o início do vídeo, que você vai falar assim: Oi, eu sou a Jane, eu ajudo as pessoas a terem clareza sobre suas dificuldades e dores e a criarem planejamento e um conjunto de ações práticas. No dia de hoje, eu vou me apoiar aqui na terapia cognitiva comportamental, utilizando um pouco dos aspectos lúdicos do psicodrama, entre outras técnicas, para te ajudar a. Aí você vai dar o conteúdo. Entendeu? Entendi. Numa dessa, eu estou aqui te ajudando a construir a tua identidade como comunicadora, tá? E é por isso que a gente está indo nessa fase de diagnóstico, entender um pouco mais. Eu até pedi para você assistir alguns materiais. Quem está nos assistindo aqui agora talvez não tenha essa noção, mas a gente já começou a conversar antes, né? E aí eu dei 4 vídeos para você assistir, sendo que 2 deles seguem uma linha de construção de fala e 2 Uhum, outros seguem outra linha de construção de fala bem distintos. Então a gente tem aqui uhum, pelo menos 2 grupos grandes, né? E a gente vai usar isso mais para frente, mas talvez fosse legal você pensar que eu tenho o lado abstração e o lado objetivo, quase que palpável do que eu digo. As pessoas tendem a aceitar de primeiro momento tudo que é mais palpável, tá? É factível uhum, isso aqui, o que eu estou ouvindo, ou é muito disruptivo, mas ainda assim é um disruptivo pautado em uma promessa objetiva. Então, beleza. Então eu vou te ouvir. Você ganhou a atenção da pessoa. A transformação não está aqui, não está no que é objetivo. A transformação, ela geralmente ocorre no ambiente emocional, que não é nada objetivo, ele é extremamente abstrato, né? uhum. Então, o conteúdo tende a ser construído com base no que é abstrato, e não tem problema, tá? Desde que a gente respeite esse primeiro momento. As pessoas tendem a nos ouvir nessa chamada objetiva, concreta, tá? Uhum. E aí depois eu Tá. posso entregar esse conteúdo mais abstrato, mais não tão direto, tá? Eu te dei um vídeo de presente que era um amigo nosso, né, o Carlos, falando sobre tarô. Tarô é um sub nicho, sabe? É um grupo que gosta de um assunto bem fora da caixinha, bem esotérico. E tudo que é esotérico usa muito de signos. O que são os signos nesse contexto, né?
eu vou utilizar aquela carta do tarô para explicar uma questão existencial. Eu vou usar os elementos que tem na carta, seja uma cobra que aparece, seja um cálice, uma folha, um raio de luz, a posição da mão. Ali eu faço uma tradução de um signo para minha comunicação. Isso tende a ser muito eficaz porque essa ideia do lúdico que a gente vinha dizendo, né, que a terapia cognitiva comportamental traz, está super enraizada nessa ideia de dar um exemplo de signo. Então, Uhum, talvez fosse legal pensar, colocar isso num cantinho aí, num bloquinho de nota e falar, eu posso explorar mais os signos. E aí, uhum, sabe qual é a parte mais legal? Você pode criar os signos. Você pode criar a tua linguagem. Falar assim, hoje eu vou falar sobre a pessoa que tá difícil para ela viver nessa empresa onde ela trabalha porque ela não gosta do trabalho, não gosta da empresa, mas ela precisa do dinheiro. E aí você faz essa pessoa se transformar num signo. Pode ser um desenho, pode ser um símbolo, seja lá qual for. E aí você tá. descreve o signo fazendo a identificação com a pessoa. Então isso é um modelo de conteúdo. Eu traduzo o Uhum, signo para a identificação da pessoa. Faz sentido? sim, eu tô anotando aqui, tá? Boa, boa. Inclusive, quando você fala também, você escuta eu batendo aqui, eu tô anotando também, tá? Ah, A ideia é essa. legal. Eu uso um signo para traduzir uma ideia ou para consolidar uma ideia que vai ser traduzida e eu faço uma identificação com a pessoa ou com a situação que a pessoa que está me assistindo passa. Tá. Como é o caso do tarô, né? Que o Carlos usa brilhantemente, tá? Uhum. Sobre o que você assistiu do Carlos, você tem alguma colocação a fazer? Eu acho que você falou sobre um público muito específico, né? E realmente. Então, por exemplo, eu curto, né? Gosto dessa linha, né? Mas Uhum. não sou assim conhecedora, Sim, né? sim, sim. Mas eu me identifico. Então, o fato de eu me identificar me prende a atenção, né? Mas eu confesso que tem momentos ali que o entendimento, né? Ele às vezes fica um pouco mais difícil. Eu quero dizer assim, quem não está habituado com esse tipo de comunicação, talvez não entenda, Isso, né? boa, boa. O que que ele fez com isso, Olha, então? O que que ele fez com isso? Ele pela fala, pelo tema, pelo nicho que ele está falando, ele apartou os públicos, uhum, entendeu? Jane, eu sei que isso é assustador para quem é generalista e eu me reconheço muito nisso, tá? Eu também sou muito generalista. Agora, talvez seja uma das coisas mais promissoras, uma das ações mais promissoras para quem está direcionando o conteúdo. Você está falando para um grupo de pessoas que a gente ainda não definiu ele ainda, mas eu alucino aqui pelo que a gente já falou, que são pessoas do mundo organizacional. O mundo organizacional ele é cético, sacou? Ele é uhum, objetivo, ele é pragmático. Então, beleza, eu estou falando para pessoas e eu posso falar de aspectos emocionais para as pessoas. Só que aí eu tenho que entender se eu vou assumir um lado esotérico, que aí, quando eu faço isso, uma grande parte das pessoas vai falar eu quero ou eu não quero, e aí vai acontecer uhum, uma divisão. Eu tenho que decidir se eu vou falar de maneira como um psicólogo fala, ou como uma pessoa que integra times e equipes fala, que são uhum, linguagens completamente diferentes. O psicólogo tem um olhar completamente empático, humano, mas quem está buscando conteúdo de desenvolvimento para negócios não vai gostar, vai gostar, isso, entendeu? Então talvez entendi. começar a fazer essas distinções. Você não vai agradar todo mundo, não vai. Já tenha isso Uhum, setado. Já que eu não vou agradar,
Vamos mudar a perspectiva. Quem eu gostaria que me seguisse? Eu gostaria de ter que tipo de pessoas seguindo o meu conteúdo? São os esotéricos, são os gestores que estão a fim de liderança, são os colaboradores que não estão lidando bem com as situações de trabalho, são pessoas que vivem em famílias que tem várias pessoas na família que trabalham e chegam em casa cansadas, mas essas pessoas em si ainda não trabalham, ou são pessoas, são seniors, pessoas que já passaram por essa vida de trabalho louco aí, então assim, já não tem mais essa preocupação, mas tem esse conhecimento e querem ainda fazer algum tipo de transformação. A gente vai começar a pincelar esse público aí para entender quem é quem e para quem eu quero falar. Eu já te antecipo que, pelo menos, assim, já nesses primeiros momentos, já deixou mais claro para mim que é o 3, que são as pessoas que trabalham, né, e que estão com dificuldade. É esse, Excelente. eu já, assim, já estou tendenciando mais para esse público. Boa, anota. Aí qual que é o grande lance Tá. agora? Próxima distinção. Eu quero fazer para quem está trabalhando e está empregado, ou eu quero fazer para quem está desempregado, ou o meu conteúdo obrigatoriamente tem que servir para os dois? Aí eu vou te dar um exemplo de qual que serviria para os dois, tá? Quando eu falo para alguém que está empregado, é alguém que tem dinheiro porque está trabalhando, mas está com dificuldade muitas vezes em gerir porque está com essa pandemia, a gente está com incertezas. Essa é a pessoa 1. Pessoa 2 é aquela pessoa que não está trabalhando, está com muita dificuldade financeira, e essa pessoa aqui que está com dificuldade financeira, ela hoje não tem recurso para investir num atendimento, ela não tem recurso para solucionar o seu próprio problema e, enfim, ela talvez ela precise mais de ajuda do que essa. Mas ainda assim, talvez o seu conteúdo seja para essa e não para essa. Entende o que eu quero dizer? Entendo, entendo. Aí é uma decisão que você vai ter que fazer, talvez só para falar assim, você, já no início dos vídeos, né? Quero falar com você que hoje trabalha numa empresa, está insatisfeito, com dificuldade de mudar a tua carreira. Pronto, direcionei. Quem não está trabalhando não vai assistir esse vídeo. Mas, assim, por exemplo, eu posso trabalhar um tema, é, um tema sem direcionar? Pode. Vamos supor, por exemplo, mudança. Mudança. Uhum, Lidar com mudança. uhum, É um tema que se aplica tanto para um público quanto para o outro. sim, Agora, e aí talvez eu não precise direcionar minha comunicação para uma situação específica. Eu posso trabalhar esse tema de uma forma muito mais genérica. pode, Posso? Posso. pode. Porque, porque assim, uma das coisas que eu pensei, né? E aí você me ajuda. Uhum, É, de, de não filtrar tanto, sabe? Por quê? Porque é aquilo que eu falei no início, né? Para mim, o ser humano, a pessoa do profissional, elas estão interligadas, né? Então, sim, às vezes, eu acho que um conteúdo sendo um pouco mais genérico, eu posso atingir tanto uma pessoa que está trabalhando quanto outra que não, sim, sim, pode. né? Sim. Então, de A repente, minha não questão sei, talvez você seja entender se você está sendo eficiente em atingir essa pessoa ou não. O conteúdo ele pode servir para os dois. A minha hum, preocupação e a preocupação de quem se comunica é qual é a eficácia não do conteúdo em si, porque é evidentemente que o que você vai ensinar vai servir para os dois, mas a eficácia da, da, do prender a atenção. Entendeu? O grande diferencial de quem hoje trabalha na internet, de quem publica vídeos, o grande diferencial de quem tem resultado e quem não tem, e eu digo isso porque durante muito tempo eu não tive e hoje eu tenho um resultado para mostrar, é quem não trabalha com nenhum tipo de direcionamento tem conteúdos extremamente relevantes, mas são pérolas no fundo do oceano.
como eles não estão direcionados, as pessoas não se interessam em ir até ele. Passa, às vezes, na timeline dele e ele não se reconhece no tema. O poder de você especificar é você trazer a pessoa para o tema. Se a pessoa não se identifica, ela tende a não assistir, entendeu? E aí, qual que é Uhum. o grande problema que a gente encontra quando a gente está no começo? Quem é que vai assistir os nossos vídeos? Os familiares, os amigos, os conhecidos da empresa onde eu trabalhava, aquelas pessoas que estão ali num raio, né, próximo a mim. Só que isso tende a ganhar proporção. Quando que ganha proporção? Quando existe uma identificação. Se eu quero falar qual é o problema da nutrição, né, alguns problemas sobre nutrição, todo mundo se nutre, todo mundo se alimenta. Mas se eu falar sobre problemas de nutrição na gravidez, eu vou pegar uma parcela de pessoas que tendem a compartilhar o meu conteúdo, porque todos os dias tem alguém grávido, uma mulher grávida, que precisa de informações de nutrição. Então tende a ser direcionado. Quando ela bater o olho, ou quando alguém que conhece ela bater o olho e puder compartilhar para ela, ela vai compartilhar. Talvez esse seja a grande justificativa do porquê direcionar o conteúdo. Essa filtragem não é para você ficar presa ao conteúdo. E eu sei que a gente que é generalista, a gente se sente, de uma certa maneira, tolhido. Fala, ué, mas eu vou falar só para esse grupo? Sendo que eu posso falar para outros, né? E a grande diferença é, eu vou falar para que esse entenda. E eu posso depois gravar um outro para o outro grupo, de maneira que o outro grupo entenda. Entendeu? Ah, legal, legal. Então, assim, vê se eu entendi. No momento em que eu estou gerando o conteúdo, que eu estou né, passando a informação, nesse momento eu preciso definir o público. Mas isso não quer dizer que eu não possa falar com o público B, por exemplo, num outro momento. Não, não quer dizer. Ah, tá. Aí eu quero que você Ok. pense numa outra coisa, tá, Jane? É, vamos fazer uma outra distinção, tá? Você você teve um problema de saúde e foi ao médico. E aí, quando você foi ao médico, você teve um problema geral, né? A respiração, não é de homem nem de mulher. É um problema de respiração. Você foi num pneumo. Quando você chegou no pneumo, ele te analisou, te ajudou, te deu uma solução e beleza. Aí você foi embora, ficou bem. Num outro dia, você quebrou o dedinho do pé. E aí você foi para o médico. Quando você chega no médico, é o mesmo médico que era o pneumo, mas ele está agora cuidando de traumatologia. Ah, todo médico é médico, tem que saber de tudo. Sim. Só que talvez a gente não reconheça as pessoas que têm várias. A gente não rotule as pessoas que têm várias faces, entre aspas, entendeu? Uhum. Talvez o seu produto lá na frente seja um produto generalista. Tá tudo bem. A minha preocupação com a sua comunicação é, talvez fosse legal você ter uma imagem, uma identidade. Eu sou a pessoa que fala sobre tal coisa, mas é evidente, você vai produzir conteúdos ainda mais abrangentes do que aquele único tema. O grande lance é na sua comunicação, se comprometer a resolver um problema central. Eu vou te dar um exemplo. Sabe por que eu hoje trabalho com comunicação? Não. Pois é. Eu hoje trabalho com comunicação porque o meu foco final é diminuir a taxa de suicidas do país. Como assim? Taxa Caraca. de suicidas? Lá atrás, lá atrás eu tive um início de jornada profissional de terapia, onde eu trabalhei com muitos suicidas. Eu descobri que ali existe uma parte de trabalho que me interessa muito. Eu me senti um salva-vidas quando eu ajudava alguém. Então eu me senti muito bem. Eu falei, mas se eu tentasse fazer hoje um marketing para ajudar suicidas, não tem nem, além de não ter sentido, porque ele vira um marketing reverso, uma coisa negativa, ele pode se transformar, ele pode ser barrado nas ferramentas, dos veículos de publicação, Facebook e outros. Então, eu falei, como é que eu vou atingir essas pessoas
sem ter que fazer esse atendimento emergencial, quando elas estão com problema já. Aí eu comecei a dar passos anteriores. E aí eu descobri, elas estão com dificuldade em ingerir as próprias finanças, mas eu não sou especialista de finanças, então nessa área eu não vou atuar. Elas estão com dificuldade entre relacionar trabalho e vida familiar. Nessa eu consigo atuar, então beleza. Deixei essa daqui já setada. Outro nível, né? Elas têm problemas de relacionamento. E quando muitas dessas pessoas, inclusive, elas têm dificuldade, elas decidem se matar porque terminaram o relacionamento e foi só isso. Para nós é só isso, mas para ela é muito. Então, ela acionou o gatilho do tirar a própria vida no momento em que ela perdeu a pessoa. Então, eu posso atuar em relacionamentos. Aí eu falei, então agora eu vou dedicar o meu tempo a trabalhar com esse nível, esses dois níveis. Vida familiar versus trabalho e relacionamentos. São dois níveis. Beleza. Eu descobri que o problema, fazendo aquela comparação da lei de Pareto, né? 80, 20, quais são os 2020. 20% que representam 80% do resultado, né? É a Uhum. comunicação, as pessoas não sabem se comunicar, elas não sabem entrar num ambiente, saudar todas as pessoas, não sabem iniciar conversas com desconhecidos, têm medo, pavor de falar em público e por isso se sentem menores do que as outras, não conseguem, por exemplo, gravar um vídeo para produzir seu próprio produto, para publicar a sua própria marca. Essas pessoas, na maior parte, não conseguem relacionar com o marido, esposa, porque não sabe ouvir o que ela tem para falar, não conversa no mesmo, na mesma linguagem que ela, enfim. São vários problemas de comunicação. Eu falei, então agora eu vou atacar a comunicação e eu posso falar também sobre relacionamento, eu posso falar sobre vida familiar, eu posso falar sobre vida profissional, desde que o cerne seja tirar a dor dessa pessoa de lá na frente ela tentar se matar. Então, Uhum. tem um cerne, tem uma direção de trabalho, não direção de qual é a pessoa só, mas uma direção de trabalho. Estou num trabalho preventivo, Uhum. entendeu? Essa é a direção do meu trabalho. Aí talvez fosse legal agora fazer essa reflexão. Hoje você tem habilidades para lidar com várias situações. Você pode lidar com a terapia cognitiva comportamental com várias situações que inclusive nascem no ambiente de trabalho. Uhum. Sobrepeso, porque no ambiente de trabalho você é subjugado e aí desconta na comida, falha de relacionamento amoroso conjugal, é, estresse, não consegue dormir direito, falta de recurso financeiro. Meu, você tem um universo aqui para falar. Só que qual que é o cerne? Eu acho que esse que é o ponto que tem que definir. Para que você vai acordar e gravar um vídeo ou atender a pessoa? Qual que é o fim dessa brincadeira? É para acontecer o quê? Sacou? Essa é uma Uhum. provocação extremamente gigantesca, mas que determina a direção da brincadeira. Então, quando eu falo para você, talvez fosse bom você ser uma especialista, não é porque para restringir e você não trabalhar com outras coisas, não. É para você ter um cerne, uma identidade, e que essa identidade consiga pegar vários temas, não tem problema. Mas você vai ser reconhecida por ser a pessoa que faz tal coisa. Que tal coisa é essa? Entendeu? Entendi. Dei uma volta, né, para falar, mas era só para ilustrar, tá? Não, mas foi ótimo. Eu acho que esse vai ser um desafio, viu? Definir isso. Isso pode mudar também com o tempo, tá? E tá tudo bem, não tem problema. O importante é você se provocar. Hoje, Tá tudo bem, inclusive, me lembrou do outro vídeo que eu assisti, que você me mandou. Tá tudo sim. bem? Aliás, eu aprendi isso com ela. Nossa, muito boa. E tá tudo bem mesmo, porque, tipo, não adianta a gente ficar se descabelando. Tem que ser feito aquilo que eu Sim, consigo fazer, né? sim, Então a gente vai setar algumas possibilidades. Podemos fazer assim? podemos. A gente Existem. Vamos levar o problema das pessoas que você atende até o extremo para entender o que você identifica que é uma causa nobre que te dê brilho nos olhos, que te passe a dar sentido a cada uma das suas palavras? uhum, vamos Ah, lá.
Me fala aí, me cita algumas situações que talvez essas pessoas que vão te procurar, eh, se elas fossem até as últimas consequências, quais seriam os problemas que elas encontrariam? Olha, um problema que muito recorrente, eu acho que é a questão do pensamento, sabe? De eu achar uma série de coisas, da pessoa achar uma série de coisas que, na verdade, não são reais, né? Não são fatos. Sim. E isso é algo que é muito forte. As pessoas sofrem por algo que elas acham, mas que naquele momento para ela é uma verdade, é aquilo realmente que está acontecendo. E que, na verdade, muitas vezes não é. Boa, Não é, boa. e ela não tem essa clareza, né, Sim, do me que está fala um acontecendo, exemplo de como alguém, ela pode de sair. uma situação que alguém já teve de se enganar dessa maneira. Situações, por exemplo, imaginar que o chefe não gosta dela, Boa. Uhum, ou o chefe ou um colega de trabalho, ou enfim, ela tem essa percepção uhum. de que a maioria das pessoas não gosta dela, se afastam dela. Anota essa, vale a pena. A gente vai começar a colocar de maneira objetiva sobre qual ou sobre quais situações esse trabalho é eficaz, tá? Tá. Então essa é uma. Dá um outro exemplo que você já tenha visto, vivido ou recebido em consultório, algo do tipo. Linkado aos pensamentos. Sim, sim. Vamos explorar bastante essa parte do pensamento, porque eu vou ser bem sincero com você. Alguém Hum. forte nesse nicho, né, de mindset, forte, forte mesmo, assim que eu vejo, hoje são só os coaches, que inclusive está super mal visto de uma certa maneira a profissão de ser um coach, mas a estrutura que foi montada para que um coach compreendesse os gatilhos, os pensamentos, é uma estrutura muito eficaz, né? Então tem Uhum. essa vertente, digamos assim, e tem uma outra, eu não sei se você já ouviu o nome desse livro, eu vou até compartilhar aqui, vou buscar aqui na internet, vou compartilhar com você. O livro Mindset, o nome do livro é Mindset, você já viu? Sim. Já, eu tenho ele. Então, eh, ali tem um conceito que é inclusive utilizado por muitas escolas de coach para ensinar o que é mindset e tal. Eu acho que tem ali um poder gigante. Eu acho que eu acho não, eu sei que poucas pessoas, poucos profissionais dominam esse tema, porque leram o começo do livro e não leram tudo, ou leram correndo e não entenderam porcaria nenhuma. Eu sei porque eu vejo, eu tenho contato com muitos profissionais da área do coaching, da psicologia e tal, que são, assim, pessoas rasas. E a verdade é que nesse nicho que a gente está, quanto maior a profundidade do seu conteúdo, quanto maior a transformação, ou até mesmo maior a quantidade de exemplos práticos do que o seu conteúdo implica ou impacta, melhor. Hoje Uhum. não adianta você falar sobre mindset. O que adianta? Você falar que eh, existe uma ilusão da maior parte das pessoas que trabalham em empresas de acreditar que as pessoas não gostam delas. Isso é um detalhe. A vida acontece no detalhe, né, Jane? Então, Sim. esse detalhe é que é o ponto. As pessoas falam sobre mindset. Quase ninguém fala sobre você não. Você está viajando na maionese quando está conversando ali com o seu gestor e acha que ele não gosta de você. Ou até Uhum. mesmo levar em consideração ele não gostar de você, sendo que isso representa absolutamente nada no seu dia a dia. Se Uhum. ele realmente não gostar, entendeu? Então tem Uhum. essa questão de você falar de uma dor específica. E esse é o poder, entendeu? Ah, estamos falando de pensamentos. Ainda estamos no ramo de pensamentos, no Sim. tema pensamentos, tá? Quer ver uma outra coisa?
no ramo de emagrecimento, eu vou dar um exemplo do ramo de emagrecimento, mas você traz para o seu universo depois. São dois exemplos diferentes. Se eu colocar, por exemplo, na headline do meu, headline, eu digo na chamada do meu vídeo, escrito assim, perca o mesmo que você perderia numa bariátrica numa única sessão de hipnose. Quando eu falo de bariátrica, eu não estou falando de alguém que está querendo perder 2 quilos, Uhum. certo? Eu estou falando de alguém que está querendo É. perder quilos pra caramba. Um neném, Uhum. assim, de peso, sabe assim? 20 quilos, 15 quilos, coisa nesse nível. Quando eu direciono, falando o termo bariátrica, eu estou falando de emagrecimento, eu estou falando para quem está querendo perder muito peso, certo? Certo. Estamos falando de emagrecimento. Agora, ainda falando de emagrecimento, né? Se eu vou construir um conteúdo sobre emagrecimento e eu começo a falar sobre o quanto o sono impacta no emagrecimento, tem a ver, né? Muito. O quanto o meu estresse impacta no meu emagrecimento, tem a ver, né? Também. Eu estou conectando temas externos ao meu tema. Estou falando de pensamentos. Não viaja na maionese, né? Não acha que as pessoas não gostam de você, ou se elas não gostam de você de verdade, entenda qual é a relevância disso. Eu estou direcionando bastante o conteúdo. É a mesma coisa de eu não Uhum. fazer um vídeo sobre emagrecimento. Eu vou fazer um vídeo de como fazer você conseguir amarrar o seu próprio sapato sem infartar. Para um gordo, isso, cara, é extremamente relevante. É uma dor. Você Com entendeu? certeza. Uhum. É muito diferente eu falar que eu tenho um produto para emagrecer ou uma promessa sobre emagrecimento do que eu falar assim, eu vou te ajudar a daqui 3 semanas, 12 semanas, a como amarrar o seu sapato sem infartar, porque você vai ter emagrecido o suficiente para isso. É muito diferente. Uhum. Então, para te separar do que hoje é pejorativo nesse nicho, buscar as situações práticas como essas é o caminho, Tá. tá? Situações práticas de é, idealizações ou ilusões que a gente tem na vida profissional ou na vida familiar, ou na vida afetiva, ou na vida social. Você tem uma Uhum. gama gigante, você tem muito exemplo. Fui na balada, achei que a menina gostava de mim, não gostava. Sim. Fui na igreja, ou no terreiro da macumba, ou seja lá onde for, e a pessoa me olhou torto e eu acho que ela tá fazendo alguma coisa para mim, sabe? Uhum. Cara, isso é muito direcionado. Isso é muito direcionado. É uma situação. Situações são únicas, mas a gente partilha essas situações. Essa é a questão. Então é para isso que você vai direcionar teu conteúdo. É para falar com as pessoas que querem se identificar com isso que você está ensinando, mas é evidente que você vai trazer temas externos para o tema que é cerne, que é central. Mas tem que definir qual é o tema central, tá? Vou te dar um exemplo. Eu hoje falo sobre sono também, mas eu falo sobre sono, o quanto ele impacta para quando você está tentando se comunicar em público. Se você não dorme direito, você não lembra das palavras. É uma questão química, entendeu? Uhum. Ah, eu quero falar sobre existencialismo. Pô, o que tem a ver com comunicação? Tudo. Quando eu for dar um exemplo, eu vou dar um exemplo da minha vida. Se eu não reconheço a minha vida, se eu não reconheço fases da minha vida, eu tenho um problema seríssimo. Então eu puxei um tema de fora para comunicação. Entendeu? Tá. Entendi. Então, bom, vamos lá. A gente já entendeu que o método que você vai utilizar predominantemente é a terapia cognitiva comportamental. Uhum. A gente entendeu que você tem ferramentas que você vai utilizar, que são o lúdico, o psicodrama, entre outras técnicas. Sim. E você se propõe hoje a ajudar as pessoas a terem clarezas sobre as suas dores e dificuldades, de maneira a conseguir um planejamento
de como superar essas dores. É isso? Isso, Boa. Até aqui, você entendeu o que a gente fez? sim, Faz sentido esse sim, direcionamento ou não? com certeza, com certeza. Nossa, ficou mais claro, para quem vai me ouvir, eles vão entender qual que é o meu foco, né, de atuação, qual que é o meu objetivo, Exato. né, e eu acho que melhor, como eu vou embasar tudo aquilo que eu estou falando, né, não é algo, né, algo subjetivo, não, Sim, tem ferramenta, tem método, e isso traz credibilidade, né. muito. E eu quero que você pare para pensar que você não compra Coca-Cola para tomar água. Uhum, Por mais que a empresa seja a Coca-Cola, a água da Coca-Cola tem uma outra marca. Entendeu? uhum. Que, aliás, eu nem sei qual que é. Estou falando aqui de maneira genérica, mas só para você entender. Mas tem outro nome. Por mais que seja Coca-Cola, né? Tá. E então a gente, obrigatoriamente, quando vai construir nossa identidade, a gente tem sim que dar um viés para nossa comunicação. Esse viés Uhum. vai dar identificação para as pessoas, tá? Ok, Eu tenho aqui entendi. uma lista grande de feedbacks sobre o vídeo que você gravou. E antes de entrar nisso, eu achei importante passar por essa fase, mas a gente ainda não chegou lá, tá? Foi só o comecinho. É, eu fiz inclusive com você o que você faz com os seus clientes, né? Da clareza. Ou viajei? Não, não é isso, né? Desculpa, é que entrou uma ligação aí, eu acabei não te ouvindo. Não tem problema, não tem problema. E eu fiz com você agora o que você faz com os seus clientes, né? A gente promoveu clareza. Sim, Boa, então estamos em linha. É... atuou muito bem, William. Então vamos lá. Qual que vai ser o lance agora? Eu preciso entender quem é essa pessoa. Eu sei que você definiu agora, ou está em processo de definição sobre quem é você, e eu vou te dar tarefas depois para amolar o seu machado aí, né, para fazer isso ficar ainda mais assertivo. Mas agora a gente precisa entender quem são essas pessoas. A gente começou a querer desenhar elas e aí rolou uma crença que veio aqui que a gente teve que lidar com ela, né? Então, evidente, os seus conteúdos vão ajudar várias pessoas nas mais variadas situações. Talvez você direcione um conteúdo para uma pessoa e sirva para outra. Pode acontecer, isso vai acontecer. Você mira para acertar o gambá, mas você Uhum, pega a vaca, é o que acontece, tá tudo bem, tá? Agora, é importante você desenhar quem é essa pessoa. Vou compartilhar contigo o que eu fiz comigo, tá? Com a minha estratégia. Hoje, a pessoa que eu atendo se chama Hugo. Eu dei um nome para ele, porque predominantemente são homens que acompanham o meu trabalho. O Hugo é alguém que tem várias características, então pensa com carinho no que eu vou te falar agora. Essas características são o poder da sua comunicação, tá? O Hugo tem as seguintes dificuldades. Ele não saiu da casa dos pais ainda, porque alguma coisa deu errado na formação dele, ou ele não conseguiu dinheiro suficiente, ou ele ainda não se formou, ou ele não trabalhou em algo que fizesse ele prosperar. Mas ele é um cara hoje preso na maior parte das vezes na casa dos pais. Às vezes até casado, mas na casa dos pais. Nossa, William, como é que você chegou nessa definição? Eu olho ao meu redor, eu sei quem eu já atendi, né? Eu sei as pessoas que já passaram por mim e qual é o perfil delas, né? Quais eram os perfis delas e quais se tornaram os perfis delas, né? Outra coisa super importante, outra característica importante do Hugo. O Hugo, ele tem uma dificuldade em interagir com pessoas desconhecidas. E aí eu perguntei para pessoas do meu convívio que têm essas características, falei, como é que você se sente? Me descreve um pouquinho situações que você já passou, que não foram tão legais, e as pessoas deram essas descrições para mim. Entendeu que eu não fui eu que criei tudo? Elas me deram isso. uhum, Então, já eu acho que vale super a pena você anotar uma coisa. Pesquisa. A pesquisa é uma força para a tua comunicação. Para que serve e como construir uma pesquisa? Você vai
uma das maneiras que tem hoje é o próprio Instagram. Você tem lá a caixinha e fala, aonde mais tá doendo hoje, galera? Nessa época de pandemia aí, o que você que é meu amigo do Instagram, que me acompanha, ou é meu familiar, o que você está sentindo maior dificuldade? Escreve aqui. E aí a pessoa escreve. Sabe qual é a parte mais bonita? Elas escrevem. Que bom. É, é. E assim, especialmente se você falar assim, olha só, eu estou produzindo aqui um trabalho novo, é a hora de você ser vulnerável, sabe, Jane? É a hora de você falar assim, olha, gente, eu estou prestes a construir um trabalho novo, eu estou num momento muito fértil do meu trabalho, é hora de contribuir com a sociedade, eu estou vendo aqui que eu tenho um monte de conhecimento que está parado comigo e eu posso ajudar. Então, fala para mim, onde é que dói? Quais são os problemas que vocês estão enfrentando nos dias de hoje? Pronto, as pessoas vão falar. Ah, mas só uma falou. Tá bom, amanhã você publica de novo. Outras pessoas vão falar. Aí no outro dia você publica de novo. Outras ainda vão falar e algumas que já falaram vão falar de novo. Às vezes outras respostas. Nessa hora você começa é, a balizar mesmo, sabe? Avaliar. Entendeu? Entendi. Então a pesquisa ela é Boa. fundamental. No Instagram ela é um caminho, mas existem outros. Você tem lá no Google, você tem o Google Forms, que você cria formulários e envia para os seus contatos de e-mail. Nesse formulário você já seta quais são as perguntas que você quer. Tudo sempre pensando em direcionar o teu conteúdo, né? Uhum. Faz sentido ou não? Sim, bastante, Não, eu não bastante. te indicaria isso se eu não tivesse feito, tá? Não, acho que Funciona. é uma forma, é uma forma de você trazer a constatação de uma situação, Sim, né? sim. Então, né, para você trazer relevância, na verdade, né? E depois você mostra, ó, conforme vocês me responderam, fiz um vídeo aqui respondendo tais perguntas. Olha que Sim, forte que olha é que isso, legal, olha que legal. Uhum, entendeu? Então é um uhum, caminho muito, muito assertivo esse, tá? Ele tende a diminuir o volume de conteúdos irrelevantes e aumentar a quantidade de conteúdos que você vai fazer que são relevantes. Porque está direcionado para legal. quem te assiste, tá? Uhum, Beleza. ótimo. Segunda coisa, ainda pensando nesse avatar, nesse cliente, né, na pessoa que está te assistindo. Essa pessoa, ela tem uma idade, o Hugo, por exemplo, ele tem lá entre 18, porque tem gente casada com 18 anos, pasme, tem gente que casa antes disso ainda, é real. Eu casei com 17. Pois é, pois é, olha aí. E tem gente que nessa idade já tá filho, morando na casa dos pais, sem emprego, sabe assim, uma sequência de pequenas dificuldades. Uhum, Então, é, o Hugo, por exemplo, ele está com 18, entre 18 e 35 anos, porque tem pessoas também com 35 anos que ainda moram na casa dos pais, que ainda não se reconheceram no trabalho. E uma característica forte do Hugo é que ele é um cara perfeccionista. Então, tudo que ele faz, ele deixa de apresentar porque ele quer que esteja perfeito. uhum, Sacou? saquei, Sacou, né? Então, saquei. então o grande lance é isso. Eu quero que você pare para pensar que você vai ter que desenhar essa pessoa. Tá. Então, essa já é uma tarefa que vai ficar para extra, tá? Extra consultoria, Uhum, tá? Você vai deixar para mim, escreve o seguinte, ó. Você vai dar um nome para essa pessoa, tá. vai setar um range de idades, né, entre tanto e tantos anos. Você vai dizer quais são as dores dessa pessoa. E quando eu digo dores, são as situações que hoje estão tirando o sono dela, estão fazendo com que elas se sintam envergonhadas, se sintam impotentes. Situações, coisa prática, tá? Quais são as aspirações dessas pessoas? Ou seja, o que essa pessoa deseja por um curto espaço de tempo, por um médio espaço de tempo, para daqui 5, 10 anos. Nossa, William, mas eu tenho que escrever tudo isso? Sim, porque daqui a pouco você vai falar assim: eu quero fazer um conteúdo de mudança, como a gente já falou aqui várias vezes.
Mudança é um tema muito abrangente. Você consegue utilizar o tema mudanças para muitos subassuntos, subtemas. Uhum. Então, vamos fazer uma mudança de arrumação na minha casa. É um tema. Vamos fazer uma mudança de significado sobre meus pais. É um outro tema. Vamos fazer um conteúdo sobre mudança de significado do trabalho, porque muitas vezes você acha que o trabalho é aquele que te paga. E não, o trabalho é a sua contribuição. É um outro tema. Então, você tem vários temas relacionados à mudança. A mudança é um guarda-chuva, né? Tem vários outros temas debaixo desse guarda-chuva, entendeu? Uhum. Você vai Entendi. ser, provavelmente, você vai ter vários temas que são colunas centrais, né? Mudanças, é, oportunidades, sei lá, né? Várias dessas situações. Só que você vai ter que criar aspectos práticos para isso. Então, como eu falei, você listou aí dores, aspirações desse cara, né? E você vai criar analgésicos para essas dores. Então, você aí vem uma parte criativa. Com a terapia cognitiva comportamental, você vai criar analgésicos para essas dores, soluções para essas dores. Algumas dessas soluções são a nível conversacional, que é o que a gente está fazendo aqui, conversando. Você vai apresentar a tela, você vai anotar num papel atrás de você, às vezes. Você vai só falar, às vezes, não tem problema. Tá num nível de compreensão por conversa. Mas tem coisa que você vai ter que atender a pessoa. Então você vai ter que explicar para essa pessoa o que é atendimento, o que pode ser atendimento e o que não é atendimento. Vai ser simplesmente conteúdo de conversa mesmo. Tá. Tá? Então essa distinção vai ter que ficar clara no futuro aí, tá bom? Tá bom. E por último, se descobriu quem é essa pessoa, descobriu quais são as dores, vontades e tudo mais, vai começar a setar quais são as soluções que você vai dar para ela. E, enfim, vai começar a promover clareza para ela através dos seus conteúdos. Depois disso, qual que é o próximo passo? Criar uma jornada para essa pessoa. Jane, isso é fundamental. Você vai ter que decidir se você quer falar com a pessoa que está com dor agora ou que vai querer prevenir a dor. É uma jornada, entendeu? Uhum. Estou te dizendo isso porque hoje eu ensino pessoas que nunca se comunicaram e que querem dar os primeiros passos. Então eu pego pela mão, igual eu estou fazendo aqui com você agora. Estou pegando pela mão e falando, olha para cá, faz tal coisa. Então esse é um aspecto extremamente prático, mas de início. A maior parte do mercado de comunicação hoje está focado em ensinar quem já sabe falar. Uhum. Eu quero te transformar no maior palestrante. O cara nunca falou nem com um desconhecido na rua. Entendeu? Você tem que Uhum. decidir se você quer agir de maneira preventiva e dar soluções preventivas. Isso é super importante. Ou se você vai dar conteúdo para essas pessoas de forma emergencial, apagando incêndio mesmo. Vou dar um exemplo. Eu vou dar o exemplo que você usou, inclusive, do gestor, né? Meu gestor me falou uma barbaridade ou ele falou uma coisa que eu não gostei e eu acho que ele não gosta de mim. Não vai com a minha cara, sei lá, tô com medo de perder o emprego porque ele não gosta de mim. Entendeu? Isso eu posso abordar do ponto de vista de prevenção, tenha um bom relacionamento com o seu gestor para não passar por isso. Ou posso abordar no sentido de hoje eu vou te dar uma solução ou 3 soluções para entender tal e tal coisa. Para resolver agora, entendeu? Uhum. Então, Sim. nem sempre você vai ter que fazer o mesmo tipo de conteúdo. Estou dizendo que você vai poder variar entre um e outro. Isso é super legal, tá? Isso é rico, inclusive. As pessoas tendem a reconhecer o quanto você conhece de um assunto quando você consegue dar cenários na linha do tempo. Prevenção, emergencial, investimento, enfim, interrupção de Uhum. padrões, né? Então isso é Tá. super relevante. Fala aí. É, eu posso, nesse mesmo tema, né, usar exemplos preventivos e
o que você chamou de apagar incêndio? Eu posso dar 2 exemplos Pode, no mesmo momento? pode. Eu acho que aí vai fazer sentido quando você colocar, quando você avisar isso antes. Você vai colocar isso num formato que é para a pessoa solucionar um problema dela em total, preventivo e também emergencial, tá? Tô dizendo isso porque essa é uma parte do feedback do vídeo que você gravou. Na minha opinião, tem muita informação ali, muita mesmo. Porque você tem muito conteúdo e você sabe o quanto isso é abrangente, entendeu? Uhum, Quando a gente tem essa noção do quanto um problema é abrangente, a gente tende a ter dificuldade de direcionar a nossa comunicação para solucionar pequenas etapas. E aí o grande lance uhum, é esse: você não gosta de comer um salame inteiro, você gosta de comer ele de pedacinho em pedacinho, tomando uma cervejinha, uhum. né? De pedacinho em Sim. pedacinho, tomando uma cervejinha, eu como ele inteiro, talvez até dois. Mas inteiro, dá uma dentada e já não vai. Então, essa é a distinção que eu estou brincando aqui, mas que faz todo sentido. A técnica do salame é essa: eu pensar com carinho nessa jornada do cliente e falar, olha, eu vou te dar conteúdo sobre emergencial também, mas hoje eu estou falando sobre prevenção. Ou se eu quiser dar os dois conteúdos no mesmo, eu vou falar assim, ó, eu vou dar uma palestra assim, assim, assado, que vai ter 1 hora de duração, tal dia, em tal horário, numa live ou num ambiente físico. Nesse dia eu vou falar de todos os aspectos, desde a prevenção até como você resolver de maneira emergencial. Aí a pessoa entra sabendo que vai ser longo. Uhum, As pessoas gostam muito de conteúdos longos, tá? As pessoas gostam. O que elas não gostam é de se perder enquanto aprendem. Entendeu? Se ela entra uhum, achando que vai ter um conteúdo simples ali e tem um conteúdo complexo, ela tende a abortar a missão. uhum, Agora, se elas entram numa coisa que elas achavam que ia ser, nossa, gigante, e você dá um passo a passo tão bem estruturado que fica simples, você entregou over delivery, você entregou mais do que ela esperava. uhum. Entendeu? Faz Entendi. sentido do que eu tô falando, não? Sim, muito sentido. Eu acho que o grande lance daqui é estratégia, hein? É estratégia. Com certeza. Você deve ter Já feito estou algum tendo comentário. outras ideias. Teve ideias aí? Vou deletar aquele vídeo, vou gravar de novo. Não, 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 não faz isso. Não. Ai, O meu grande Deus. lance é que agora você está com mais recurso. Pelo amor de Deus, não apaga. Ai. Mas, ó, agora sim. A ideia é que com esse overload que eu estou te dando aqui de informação, mude só os conceitos, tá? Eu não quero mudar a essência do seu trabalho. Nunca essa é a proposta. Pelo contrário. É só simplesmente te ajudar a direcionar a força. Tem dois arquétipos. Você conhece o Jung, né? Você é psicóloga, você conhece o Sim. Jung. Gente Uhum, boa. O Jung, ele tem essa coisa do arquétipo para falar assim, existem ciclos, né? Fases da vida da gente. E quando você está começando alguma coisa, geralmente você vai com o ímpeto de herói. Então, você arrebentar de fazer o conteúdo e colocar tudo que eu sei ali, me representa. Eu coloquei tudo que eu sei, isso é bom. Isso fortalece a gente, especialmente no que diz respeito ao ego, é muito bom. Só que isso não é eficaz do ponto de vista de ensino. Então, o que vai acontecer? Eu estou te ajudando aqui para que você entre na próxima gravação mais próxima do arquétipo do sábio, que é aquele que gasta menos energia para ter mais resultado, do que do herói. O que aconteceu contigo foi, você teve uma ideia muito boa, e a ideia é muito boa, você teve o ímpeto, e sem isso a gente não estaria aqui hoje conversando, e foi excelente para aquele momento. A partir de agora, vai ser melhor você fazer de maneira mais assertiva. Então, eu não descartaria aquilo lá. vamos fazer o antes e o depois. Isso! Aí é isso. Faz todo sentido para mim. É, tudo que eu falei fez algum sentido, Jane? Total, total. Vamos Deu uma fazer. clareada, uma direcionada, né, na verdade. Essa é a ideia, essa é a ideia. Porque Vamos criar eu acho que você congruência?
Eu acho que Pode- você resumiu muito bem, né? Eu acho que eu tive a ideia, e essa ideia veio com uma carga muito forte de vontade de executar, de execução. Eu acho que foi ao encontro muito do momento, né, que eu estou vivendo Sim, e de algumas mudanças que eu estou provocando. Então, eu acho que essa carga foi muito intensa. Então, eu tinha que fazer, né? sim, Eu tinha que sim. executar, que fazer. Eu acho que e aí depois é que eu fui pensar, eu falei assim, nossa, aí que eu fui me deparar com as dificuldades, né? Porque eu gravava, desgravava, olhava de novo, voltava, não, isso não tá legal, não, 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 não. Só que quando você entra nesse processo, você tá só com a sua avaliação, Sim, né? Que você já acha muita coisa, mas quando você disponibiliza isso, você divide isso com outras pessoas, e pessoas que têm um olhar mais técnico, né, e que tem algo para te agregar, aí você vai trabalhar com a percepção do outro, que é o que eu vou causar nas pessoas. Então, a isso. partir do momento que eu entrar num processo de comunicação, né, eu vou causar algo, né, uma reação. Então, era isso que eu queria medir, né? Então, o que que a minha comunicação está gerando no outro? Eu estou conseguindo atingir aquilo que eu desejo? Só que aí, meu, assim, eu não tinha claro ainda, né? Então, assim, o que que eu quero causar? Que é tudo isso que a gente faz agora, né? Então, aqui tem um passo a passo de tudo aquilo que eu desejo. O que que eu Sim, quero causar na outra pessoa, né? sim, Então, sim. ficou uma forma muito mais estruturada, né? É uma Uhum. forma estruturada de você passar o seu conteúdo, né? E fazer Boa. com que a pessoa entenda, né? Tenha clareza, né? Enfim, Sim. fantástico. Jane, vamos fazer uma congruência aqui então. Me fala o que que você hoje, nessa primeira parte de diagnóstico, entendeu sobre a sua própria comunicação a partir de agora. O que que você entendeu que vai precisar fazer, para onde você vai direcionar, em pouquíssimas palavras, para a gente poder ir para a próxima etapa. William, eu acho que eu vou ter que estruturar. Agora eu tenho que pegar o que eu já fiz, sabe? E ir nesse passo a passo. Então, tudo aquilo que a gente falou, né? De identificação de público, Uhum. de objetivo, quem é essa pessoa, trazer dados um pouco mais estatísticos, enfim, eu tenho Boa. que pegar aquele conteúdo e ir repassando. Então, assim, eu tenho a resposta para tudo isso que a gente conversou, né? Então, se sim, mantém. Se não, eu vou ter que criar. Por isso que eu falei que eu vou regravar de Boa. novo, porque eu sei que não. Tem muitas coisas ali que ela tá superficial, sabe? Sim. E tem muita Então, coisa profunda também pra caramba, né? mas não adianta você lançar algo que tem essa conotação de profundo se você não se aprofundar, né? Porque aí a pessoa fica com uma expectativa e Sim. aí não vem o próximo passo, né? Falando sobre aquilo. Então, eu acho que é algo que Tem os me deu um próximos norte passos aí, né? excelente. Tem, com Ó, certeza, muito trabalho. como a gente tinha falado, essa é a parte um, tá? Eu vou inclusive parar de gravar agora, que depois a gente vai, num outro momento, gravar a parte 2. Me dá só um minutinho, tá? Tá.